Eu hoje vou mostrar para vocês o aeroporto de Munique, que foi eleito o melhor da Europa. Localizado a 28 quilômetros do centro de Munique, este é o segundo aeroporto mais movimentado da Alemanha, atrás apenas do de Frankfurt, e o oitavo mais movimentado de toda a Europa. Em 2018, passaram por aqui 46 milhões e 300 mil passageiros. Só para efeito de comparação, o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, recebeu no mesmo período 42 milhões e 800 mil viajantes. Mesmo sendo tão grande, o aeroporto de Munique é considerado pela consultoria britânica Skytrax uma espécie de Oscar da aviação mundial, o melhor aeroporto da Europa e também o único aeroporto 5 estrelas do continente europeu. Neste vídeo que eu gravei no dia em que eu cheguei e no dia em que eu fui embora de Munique, vou contar para vocês o que mais de interessante eu vi por aqui, com direito a vários detalhes dos bastidores desse aeroporto fantástico. Preparem-se porque agora a gente está entrando no lounge da primeira classe da Lufthansa. A Lufthansa ocupa todo o Terminal 2 do aeroporto de Munique, então nada mais normal do que existir aqui um espaço exclusivo para os seus passageiros de primeira classe. O destaque, além da generosa entrada de luz natural, é o bom gosto dos móveis de couro e essas garrafas com balas e amendoins para você se servir enquanto estiver aqui. E esses macarrons, que delicadeza essa apresentação! Aqui fica o bar e o restaurante do lounge da primeira classe. Vamos ver o que tem para comer? Buffet de antepastos, seleção de comidas árabes, pães, frutas. E olha a apresentação do serviço de queijos. Linda, né? Um bar de saladas. Lembrando que esse bar é só para quem quiser se servir e ter uma refeição mais rápida, mais casual, porque eles também têm o serviço à la carte. Você pode pedir qualquer prato na mesa que eles te servem. Olha a seleção de chás, olha a apresentação desses chás. Passageiros em conexão podem também solicitar um quarto para descansar. Olha que delícia, e você não paga nada mais por isso, está incluído na sua passagem de primeira classe. Os banheiros de primeira classe da Lufthansa são famosos, né? Esse daqui não poderia ser diferente. Eles vêm equipados com banheira, se você preferir. O chuveiro está aqui a ducha. Os ambientes de toalete da própria Lufthansa, marca First Class Lounge, aqui fica o reservado. Bom, se você chegar empolgado aqui no lounge, tem também uma academia. Não tem desculpa para passar por aqui sem malhar, tá, pessoal? Entre a academia e o quarto, eu acho que vou ficar com o quarto. E olha que surpresa! Na hora de ir embora, mesmo não sendo hoje um passageiro de primeira classe, eu ganhei de presente os famosos patinhos de borracha da Lufthansa. Vamos agora explorar as áreas públicas do aeroporto de Munique? O que mais chama atenção aqui é a entrada de luz natural, o que reduz bastante o consumo de energia elétrica. E os espaços são super amplos, então você nunca vê grandes aglomerações de pessoas, pelo menos neste horário da manhã. Olha essa na área de check-in praticamente vazia. E por falar em check-in... até eu quero voltar a ser criança. Olha a área de check-in para as famílias. Criançada, olha isso daqui. Eles têm até uma escadinha para as crianças poderem se sentir mais próximas ao balcão de atendimento. Gente, reparem como é silencioso o aeroporto. Eles evitam fazer aqueles anúncios pelo alto-falante para manter o aeroporto tranquilo e evitar o estresse dos passageiros. A área de alimentação deles, eles desenvolveram um conceito diferente dos outros aeroportos e esse lugar é frequentado também pelos locais. Pessoas que moram aqui perto frequentam o aeroporto como se fosse um verdadeiro shopping center. Os restaurantes são super charmosos, todos eles têm um conceito bem definido.
além de explorar a gastronomia da região da Baviera. Eles criaram também essas áreas que você pode se instalar confortavelmente se tivesse praticamente uma sala VIP. Não parece que a gente está no aeroporto, né? Vamos subir para a gente conferir o Observation Deck. Incrível, né? Anos atrás eles cobravam €1 para a pessoa poder visitar essa área. Eles se deram conta que não fazia sentido. Então, hoje em dia qualquer pessoa pode passear por aqui, é gratuito, é um programa comum entre os locais e principalmente pessoas que moram nos bairros próximos. Bom, aqui a gente já está praticamente ao ar livre, só tem essa rede aqui em cima e olha o deck de observação, gente, que máximo, que área legal. Olha quem está aqui, o A350 da Lufthansa, me trouxe hoje de São Paulo. Se você quiser observar melhor ainda os aviões, tem um recurso ótimo aqui. Gente, tem muita coisa para explorar nesse aeroporto. Olha que legal essa cobertura. Esse espaço é utilizado para diferentes eventos. Como a gente está na época do Natal, eles têm um mercado de Natal aqui dentro do aeroporto. E eu já vou aproveitar para mostrar para vocês as imagens que eu fiz aqui à noite, no dia em que eu fui embora de Munique. Reparem quanta gente no mercado de Natal. Tem até pista de patinação no gelo. Olha isso! O aeroporto de Munique também tem um supermercado. Aliás, são 2. Várias lojas e um centro médico. Este é o Florian Poth, diretor de marketing do aeroporto, que está me mostrando as coisas por aqui. Isso é inacreditável, gente. Já pensou fazer uma cirurgia plástica? Eu não entendo alemão, mas eu tô vendo também, tem setor de urologia aqui embaixo. E essa aqui é cirurgia ortopédica. So I can come here for any kind of surgery, is that or just emergency? This is a full functional clinic, open 24 hours, like you would expect from a city. Anyone can have access to this clinic because we are in the arrivals. Accessible for everybody, not only passengers, but also meeters, greeters, everybody. So if you're overexcited that you meet your husband again and you faint, you can come here and they take care of you. Cool. I hope I only come here for maybe in the future for a plastic surgery because I'm sure. actually I don't want to visit the hospital for any other reason. Okay, good. Very cool. Well done. Let's go. Esta é a Erbrau, uma típica cervejaria da Baviera. Mas não é apenas um lugar onde eles vendem cerveja, eles também fazem a cerveja aqui. So my name is René Jacobsen. I'm the brewmaster here at the airport. We're producing about 1 million glasses of beer per year, 8 different types, and we're producing the whole beer in this brewery here. It's quite unique to have a brewery. It's the only airport brewery in the world. It's the only one. The only one, yeah. So I really need to try a beer here, right? Of course you can try it here. We can serve you directly from the tank. Okay, cool. How cool? Can I do that? Welcome, yeah. E vou degustar hoje literalmente cerveja da fonte. This is the best part, right? This is the best part of brewing, yeah. Cheers. So good. That's the typical Bavarian beer. Vou sair agora da área do check-in, passar pela segurança e mostrar para vocês as curiosidades da área destinada apenas aos passageiros do aeroporto de Munique. Você pode alugar uma sala aqui no meio do aeroporto para você fazer uma reunião. Você paga 15 € por 30 minutos.
coloca seu cartão de crédito aqui e tá aí a sala. Aqui do lado, cabines à prova de som para sonecas individuais a partir de 10 euros por hora. Você fecha a persiana que tem atrás da porta de vidro e descansa lá dentro. Quando você sair, eles trocam a roupa de cama para o próximo cliente. Legal, né? Outras facilidades do aeroporto de Munique: Wi-Fi grátis para todo mundo, jornais e revistas também gratuitos e a cada 2 portões de embarque a estas estações de café expresso a apenas 2 euros o copo. E se você precisar de um computador, também tem, é só chegar e usar. E atenção, garotada, tem um brinquedo super legal aqui para vocês. E olha que barato essa loja. Você pode comprar itens da Lufthansa, que vão desde itens inspirados em coletes salva-vidas a maquetes de avião. Olha essa caneca vintage. E malas. A área de embarque ainda conta com esses mini lounges que têm um design lindo e podem ser usados por qualquer passageiro. Hoje é o dia em que eu vou embora de Munique e essa é a minha oportunidade de mostrar para vocês a VIP Wing, o serviço de área VIP do aeroporto que pode ser contratado por qualquer passageiro de qualquer companhia aérea, mesmo aqueles que estiverem viajando de classe econômica, por exemplo. Localizado no Terminal 1, o espaço de 1.700 metros quadrados é lindo. Os preços para esse serviço começam em 319 euros por pessoa e você faz tudo aqui: despacho de bagagem, controle de passaporte, de segurança, fora o embarque. Você vai de limusine da VIP Wing até a porta da sua aeronave. Bom, ali tem uma área de segurança, a pessoa chega por aqui e já entra por essa recepção que é linda, com esse painel de madeira, bem em estilo da Baviera. Tem uma super sala VIP aqui, um balcão de bar que também é super bem desenhado. E o buffet já tá me deixando com água na boca. Tem várias guloseimas aqui, chocolates, balas, bombons, comidas natalinas, até porque essa é a época de Natal e são comidas típicas daqui. Uma máquina de café impressionante, uma super máquina de café expresso. E olha o buffet. Charme essas garrafinhas, né? Olha que graça isso, gente. Tem até sushi. Já pensou? Doces, sobremesas, queijos e aqui uma outra seleção de pães. Uma área de revistas, aqui o painel com as informações sobre as partidas dos voos. E se eu não me engano, você pode pedir também pratos à la carte aqui. Exatamente o que eu imaginava. Você pode pedir pratos e são servidos aqui na hora para o cliente. Aqui tem umas áreas reservadas que você pode se instalar, uma outra área de estar, uma área para fumantes, um cigar lounge, que aliás é muito comum aqui. Eles têm até uma área para você rezar. Esse é um quarto de orações. E o interessante é que eles têm aqui diferentes religiões representadas. Tapetes usados por muçulmanos, uma bússola para você conferir a direção de Meca, Bíblia, Novo Testamento e o Alcorão. Olha que máximo isso! Eu vou fazer uma imagem completa para vocês aqui da suíte. E tudo tem um design bacana. Olha esse teto, gente. Um carrinho de águas, sucos e café expresso e uma área de trabalho. E aqui fica o quarto. Eu adorei isso daqui. A VIP Wing também tem salas de reunião e essa aqui leva o nome do castelo de Neuschwanstein, que eu mostrei no meu vídeo sobre Munique. O link está aqui no card. Perfeição dos detalhes. Guardanapo verde que combina com o acabamento da parede. É realmente o clima do castelo. Este é um dos banheiros, com chuveiro, amenities de toalete e roupão de banho.
eu estou passando pelos bastidores para mostrar para vocês como eles fazem o embarque aqui na área VIP. Vem comigo, vocês vão ver onde que eu vou parar. Uau! Olha só, olha isso! O serviço de limusine. E essa aqui é a garagem onde eles guardam a frota de limusine. Ou seja, você pode até escolher o carro que vai te levar. Se você prefere um Mercedes, se você prefere um BMW, sente só. Estou entrando agora na área de distribuição de bagagens do aeroporto de Munique. As malas que chegam de um voo são colocadas em esteiras como essa e logo aqui no início, cada uma delas tem sua etiqueta escaneada e imediatamente associada a uma bandeja. Olha ali ao fundo. Daqui em diante, através do código de barras das bandejas, essas malas são levadas para diferentes voos de conexão. Isso, claro, se Munique não for o destino final delas. Há cerca de 40 quilômetros de esteiras aqui e milhares de scanners. E é esse sistema super tecnológico que faz com que o aeroporto nunca perca uma bagagem. Aí vai uma mala para conexão. Eu acabei de visitar uma área de segurança que eu não pude filmar, mas eu vou tentar descrever para vocês o que eu vi. Quando uma bagagem suspeita passa pelo primeiro scanner e eles identificam alguma coisa, ela passa por um segundo scanner. Se esse segundo scanner identificar novamente algo estranho, essa bagagem é encaminhada para essa área. Nessa área, eles têm uma espécie de gancho, eles penduram a bagagem e ela é escaneada por uma máquina que consegue identificar os detalhes de cada objeto que tem na mala. Ele coloca esse objeto em 3D. É impressionante. E só depois, caso eles não identifiquem o que existe dentro dessa mala de fato, é que eles vão abrir a mala. Raramente eles precisam abrir alguma mala para identificar algo suspeito, qualquer bagagem suspeita. Eu tô me sentindo que nem criança num parque de diversões, gente. Eu acho que vocês estão vendo, né? Que eu tô completamente encantado com isso tudo. Eu acho que qualquer um de vocês também ficaria no meu lugar. Eu vou até o avião que vai me levar para São Paulo. Ele tá parado bem ali. Bom, agora eu tenho que voltar. Não tive tempo de experimentar o lounge do aeroporto dessa vez, mas eu acho que foi muito mais legal esse tour, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa aí seu like, se inscrevam no canal e me acompanhem também no Instagram. Valeu e até a próxima!